Povo querido, povo amado, espero que todos estejam bem. Mais um encontro que podemos estar lendo o texto juntos. E eu quero te convidar agora para entrar no capítulo 4 do livro de Marcos, que é um livro apaixonante, né? A maneira como a gente vai percebendo Jesus, as construções que a gente vai tendo a partir daquilo que a gente vai compreendendo dele. O capítulo 4 eu poderia abordar de diversas maneiras. É o capítulo que vai falar sobre parábolas. O Marcos, ele junta determinadas parábolas nesse capítulo. Então, eu poderia olhar o capítulo olhando cada parábola e o seu significado, mas como nós estamos lendo o livro todo e muitas coisas no livro vai se repetir, a mensagem de Jesus vai ser passada ao longo do livro todo, eu resolvi somente falar pelo o motivo das parábolas, somente abordar dessa maneira, somente abordar por que Jesus pregava por parábolas. Ele mesmo no capítulo vai dizer, ele vai falar das parábolas e ele vai falar por que ele fala por parábolas. A gente vai tentar entender um pouquinho isso no contexto do texto bíblico, ok? Então, caminha comigo, aula 19 já. Eita ferro, é tempo. Aula 19. Vamos em frente. Então, a gente está aqui, aula 19, o ensino do rei. O ensino do rei. A gente poderia dividir esse capítulo aqui, pelo menos até onde vou ler, verso 34, em vários blocos. Primeiro bloco do 4 ao 9, do 4 de 1 ao 9, parábola do semeador. Depois, 10 a 12. Por que Jesus usava parábolas? O escritor do texto vai dizer isso. A explicação da parábola do semeador, logo em seguida. E depois várias parábolas. A parábola da luz, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda de novo. De novo, porque eu estou falando de novo porque de novo ele está falando de semente, de semeadura, de plantas que crescem, de sementes que germinam. Esse é um tema que vai dominando aqui essas parábolas que estão aqui. E aí a gente, de alguma forma, fecha a leitura. Queria que você me acompanhasse então na leitura, porque tem algumas coisas que eu quero te chamar a atenção. 4, verso 1. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia... Então, o que você já tem que prestar atenção aqui? Primeiro, Jesus já está fora da sinagoga, provavelmente por conta da perseguição, por conta dos religiosos. Ele já não tem tanto espaço nas sinagogas, ainda que ele ainda esteja lá, mas a multidão também vai se aglomerando, e aí ele vai para um barco e fala do barco à multidão que está na praia, para conseguir de alguma forma falar com a multidão. E há uma ênfase muito grande no ministério de Jesus sobre essa questão do ensino. O evangelho, ele é ensinado, ele é colocado diante das pessoas e ele é passado de maneira insistente, de maneira doce, mas sempre de maneira firme por Jesus. Então Jesus, em diversos momentos, ele vai se assentar e vai gastar tempo para ensinar, seja as multidões, seja os discípulos. Ele é um mestre, ele é um mestre. E ele vai dizer no verso 3, escutem, escutem, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou e cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
essa talvez, ou essa frase talvez, seja a principal frase desse momento, desse bloco de textos que nós estamos lendo. Jesus está pregando, Jesus está ensinando, e o que ele espera daquele que está diante dele é que ouça. E que ouça com os ouvidos certos, que deem atenção ao que ele está falando. Quem tem ouvidos, ouça. Não deixe de ouvir, não tape os seus ouvidos, não deixe o coração endurecido. Não se coloque longe dessa palavra, mas acolha a palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha que coisa interessante, em cima dessa frase que Jesus fala, o contraste daquilo que ele vai explicar em relação a por que ele usava parábolas. Então, o verso 10 vai dizer: quando Jesus ficou só, os discípulos, os que estavam junto dele com os 12, então o grupo que estava junto dele com os 12, começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Aí ele usa um texto de Isaías, no capítulo 6, verso 9 e 10. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Ué, mas como é que é isso? Se Jesus fala antes, no verso 9, que eles devem dar ouvidos, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Agora ele está dizendo que ele prega por parábola para confundir, para que eles ouçam e não entendam, para que eles vejam e não percebam e não consigam entender o que está acontecendo ali. Como é que é isso? A gente vai tentar olhar um pouco mais isso. Jesus, logo em seguida, ele passa a explicar a parábola para os seus discípulos e para aqueles que estavam junto, porque eles perguntaram por isso. Então Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, 60 e a 100 por um. E aí ele passa a compartilhar algumas pequenas parábolas. Jesus também lhes disse: se alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto da cama, por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto senão para ser manifesto, e nada escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Parece que Jesus está falando aqui do evangelho, da palavra, do ensino, daquilo, da verdade que ele está trazendo. Essa verdade precisa ser iluminada. E essa verdade, quando ilumina, e ilumina aqueles que a recebem, precisa ir para os lugares mais vistos, mais vistosos e não escondida. Verso 24. Então lhes disse: prestem bem atenção no que vocês ouvem. De novo, ouvir. De novo, ouvir. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos. E mais ainda lhes será acrescentado. Pois o que tem, mais será dado. E ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. Parece que de novo Jesus está falando da verdade. A verdade se acrescenta à verdade. Aquele que não tem a verdade, ele vai perdendo e vai vivendo aquilo que é contrário à verdade. Verso 26, Jesus disse ainda, parábola da semente: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra,
Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio da espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar a foice porque chegou a colheita. Parece que ele está dando prosseguimento à parábola do semeador. O semeador semeia, mas agora fala de uma semente que cai em boa terra, e o reino de Deus é essa semente que germina e que cresce, sem às vezes até que a gente perceba que ela foi lançada ali e que ela está crescendo. Começa muito pequena, como a parábola do grão de mostarda, às vezes quase imperceptível, mas se tornará uma árvore frondosa. Verso 30 vai dizer isso. Disse mais: com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. E aí no verso 33, ele vai, de alguma forma, o escritor vai fechar esse grupo de parábolas, esse grupo de histórias, falando sobre os motivos do ensino de Jesus. Verso 33 vai dizer: e com muitas parábolas semelhantes, então Jesus deve ter contado muitas outras, e não somente estas, Jesus lhes expunha a palavra, conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Esse é o ensino do rei, esse é o ensino de Jesus. E por que falava-lhes por parábolas? O que são as parábolas? O que a gente pode chamar de parábolas? Então, eu fiz o seguinte aqui. Eu coloquei um link para você e você pode seguir esse link e você vai ter acesso a um livreto. Você vai botar o seu e-mail e você vai ter acesso a um livreto que a Faculdade Batista do Paraná vai lhe entregar por e-mail, se você quiser. Ou lá no nosso espaço de aula, lá no Drive do Google, você também tem esse livreto que eu coloquei à disposição lá. Aí a gente vai conversar um pouquinho, rapidamente, para entender sobre a finalidade das parábolas. Então eu coloquei aqui o livreto aberto, para que você possa ter acesso à compreensão, guia para entender as parábolas de Jesus. Então, na verdade, poucas imagens, mas a gente vai entender um pouquinho. Então ele está dizendo aqui, se você já leu o Novo Testamento, provavelmente já percebeu que Jesus gostava muito de ensinar usando parábolas. Muitas delas são impactantes, transmitem lições profundas mesmo utilizando situações do cotidiano da época. Por um lado, são histórias simples, mas que ainda desafiam muitos estudiosos no mundo. Então Jesus usou muitas parábolas. O que é uma parábola? Um pouco do conceito. Então, estima-se que 1/3 do ensino de Jesus foi realizado por meio de parábolas. Em Marcos 4:11, a gente leu, Cristo diz que através das parábolas é dado a conhecer os mistérios do reino. Parábola pode ser entendida como uma comparação, uma alegoria, uma narração fictícia que serve de comparação. Um bom conceito é isso daqui. Parábola é uma narração mais ou menos extensa de um acontecimento imaginário do qual, por comparação, se deduz uma lição moral ou religiosa. O nome parábola, ele significa pôr ao lado. Parábola significa pôr ao lado, pôr para comparar. E Dodge vai dizer que a parábola tem caráter argumentativo e provoca o leitor a refletir sobre os acontecimentos que são colocados. É uma história que muitas vezes, sem uma explicação moral, já impacta as pessoas, fazendo com que elas pensem e julguem e respondam às questões levantadas.
Então ele vai falar aqui, o livreto vai falar sobre uma série de coisas, sobre o uso das parábolas, sobre os tipos de parábolas. Então você pode, de alguma forma, depois ler, estudar isso com calma e se aprofundar no estudo das parábolas de Jesus, que é muito interessante. Eu diria para você que as parábolas de Jesus, elas apresentam o Evangelho, a boa nova do reino que chegou, que cresce, que será visível. Falam sobre essa vida no reino, fala sobre aqueles que pertencem ao reino, fala sobre essa chegada de Deus na história da humanidade, e ela também contém palavras muito duras contra os religiosos da época, contra os fariseus, contra os doutores da lei e contra o povo de coração endurecido. Por isso havia uma dificuldade de ouvir as parábolas, de enxergar o que elas diziam, porque elas eram mais agudas do que discursos que eram proferidos de maneira direta, porque elas geravam reflexão e uma espécie de carapuça, sabe aquele negócio de a carapuça servil, que a gente sempre fala? Nos ouvintes. Tem um autor que diz que as parábolas eram como mísseis, que a gente não percebia a chegada desse míssil, mas ele chegava e chegava com força, e batia com força, de tal maneira que tocava em várias áreas da vida. As parábolas, elas quase que eram uma espécie de bombas de efeito retardado, né? A pessoa ouvia, e aí os religiosos depois iam se dar conta do que Jesus estava falando, e Jesus estava falando duramente contra eles, mas foi uma história simples. E eles foram pegos assim no contrapé. Queriam pegar Jesus, queriam de alguma forma pegar Jesus em algum erro, e naquela história Jesus os pegava. Quer ver um exemplo disso? De uma parábola colocada dessa maneira? É a parábola de Natã contra Davi, em 2 Samuel 12. Então, se você quiser, abra sua Bíblia em 2 Samuel 12. É uma história bem interessante. Então, o que está acontecendo aqui em 2 Samuel, no capítulo 12? Davi pecou contra o Senhor. Davi, ele tomou para si a esposa de Urias, um dos seus soldados, mandou o seu soldado para a frente de batalha para morrer, e deitou-se com Batseba, com quem ele vai ter depois o filho, que é Salomão. Davi, ele peca contra o Senhor, mas ele está aturdido, está com o coração endurecido, não percebe. Natã, ele vai até ele, enviado pelo Senhor, e o confronta. E como que Natã o confronta? Com uma história muito simples, uma historinha boba. 2 Samuel capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse, é uma parábola: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu em sua casa, junto com os seus filhos, comia da sua comida e bebia do seu copo, dormia dos seus braços, e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Aí ele acaba de contar a história. Davi se enfurece, porque Davi olha e fala, como é que é possível? Que rei injusto! Aí Davi vai dizer aqui, então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã, como rei que era, tão certo como vive o Senhor. Por quê? Porque ele é servo de Deus. Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes mais, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Parábola é um míssil. É um míssil de efeito retardado. Natã olha para Davi e diz, pois esse homem é o Senhor. Foi o Senhor que fez isso. Ó rei, tu é esse homem. É o que ele vai dizer no verso 7. Esse homem
é você. É. Se ele chegasse já acusando Davi, talvez Davi tentasse se defender, organizar argumentos, se esconder, até mentir, mas ele foi enredado pela palavra, pela parábola, pela história. E muitas das parábolas de Jesus tinham exatamente esse efeito de produzir nos ouvintes esse tipo de caiu a máscara, esse tipo de me deram um flagrante aqui nessa situação. Por isso elas eram muito duras de ouvir, duras de aceitar, duras de querer ouvir ou querer dar atenção ao que elas estavam dizendo. Tem alguns textos e o que eu vou fazer basicamente agora é a leitura de alguns textos para que você possa entender isso, para que a gente possa ir fechando essa nossa reflexão. Jesus ele cita aquilo que foi citado, aquilo que foi dito pelo profeta Isaías. Então quero ler o profeta Isaías, capítulo 6. Capítulo 6 fala do chamado de Isaías, da visão que Isaías tem dentro daquele contexto. Capítulo 6, no verso 1, fala da morte do rei Uzias e Deus chamando Isaías e Deus tocando nele, tocando nos lábios dele, Deus chamando para pregar ao povo de Israel. Então, quando ele se apresenta ao Senhor, quando Deus pergunta a quem enviarei e a quem há de ir por nós, e Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus então vai dizer como ele deve falar ao povo. Aí Deus vai dizer, vá e diga a este povo, no verso 9, ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne-se insensível o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se convertam e sejam curados. É exatamente isso que Jesus prega lá. Mas a grande pergunta é, então por que Jesus vai falar durante todo o tempo? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se ele não quer que as pessoas ouçam, se ele não quer que as pessoas deem ouvido ou entendam, por que ele vai falar então? Se ele está falando por parábolas que é para confundi-los, por que ele vai dizer, deem ouvidos, ouçam, escutem, escutem essa minha palavra, escutem esse meu ensino, aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esse é o que me ama. Por que ele vai falar isso? Um outro texto para a gente tentar entender um pouco dessas questões. João, capítulo 12. Evangelho de João, no capítulo 12. Evangelho de João, a partir do capítulo 11, começa uma trama muito interessante em relação a Jesus e a vida dele. O que acontece no capítulo 11 de João? Marcante. A morte e a ressurreição de Lázaro. Jesus, ele se descortina diante de todas aquelas pessoas. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus ora para que os homens saibam que aquilo que está acontecendo vem de Deus e eles percebem que estão diante de alguém que chama para si a responsabilidade, o lugar de rei, de senhor, de Messias. Então, a partir da ressurreição de Lázaro, e Jesus sabia disso, começa um plano para matar a Jesus e para matar a Lázaro. Jesus sabia que quando ele saísse ali do anonimato e quando ele se mostrasse, quando ele aparecesse diante do povo, sobretudo com um milagre como aquele, que só o Messias podia fazer, ele, naquele momento, estava trazendo para si a atenção das autoridades religiosas e estava trazendo para si o juízo de morte. Se você abrir na sua Bíblia, ainda no capítulo 11, a partir do verso 45, vai falar o plano para matar a Jesus. Olha aqui. Verso 45. Muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contam o que Jesus havia feito.
Então o que acontece? Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio. Convocaram o sinédrio. A gente já falou sobre o sinédrio. E disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Mas um dele, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, então a figura religiosa mais importante ali da nação, advertiu-os dizendo: vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Ok? É a maneira como João vai entender aquilo que Caifás profere. O que eles fazem a partir do milagre e a ressurreição de Lázaro? Plano para matar a Jesus. Tem um plano para matar a Lázaro, porque Lázaro é um milagre ambulante, Lázaro é um testemunho ambulante. Lázaro, estando vivo, vai contra aquilo que eles queriam apagar dos feitos de Jesus. Então, se você olha no capítulo 12, a partir do verso 9, tem um plano para matar a Lázaro. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Eles creriam em Jesus se visse e entendesse os sinais que Jesus estava fazendo, e os sacerdotes, os religiosos, querem apagar tanto a memória de Cristo deles, quanto os milagres, quanto os sinais, e Lázaro é um sinal ambulante. Por isso, o texto que a gente está lendo aqui, verso 36, fala da incredulidade dos judeus. Verso 36 vai dizer: enquanto vocês têm luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Lembra da parábola da luz? Que não se coloca num lugar escondido, mas para onde a luz vai? Para o lugar mais alto, e para o lugar que é mais visível. É isso que está acontecendo na vida de Jesus, é isso que está acontecendo com o seu ensino, com as suas palavras, e também na vida dos discípulos. Ele não vai mais ser escondido, ele não vai mais andar escondido, ele vai cada vez mais estar num lugar que todos verão. Aí ele vai dizer ainda, no verso 36, depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda o quê? Aquilo que nós lemos, Isaías 6, 9 a 10. Cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, não entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isaías disse isso, verso 41, porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus. Muitos creram em Jesus, mas tiveram medo. Muitos creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Jesus, ele está revelando com as parábolas a incredulidade daqueles líderes e daqueles que seguem o conselho daqueles líderes. E daqueles que por medo, Jesus contou a semente, a parábola da semente, do semeador, e aí a semente cai em diversos terrenos. Então, terreno com pouca raiz, o sol queima, um outro terreno que os cuidados com o mundo, eles vão sufocar essa raiz. Eles creram em Jesus,
mas por medo dos fariseus, por medo de serem expulsos da sinagoga, por medo de terem a vida em risco, porque eles viram os planos, eles começam a se afastar e não afirmam aquilo que eles enxergaram de Jesus. E nas parábolas Jesus vai mostrando que eles veem, eles viram porque Jesus mostrou a eles. Eles escutaram porque Jesus pregou a eles, mas o coração deles está endurecido, o coração deles está longe, então eles veem e não enxergam, eles escutam e não dão ouvidos. Por isso Jesus vai falar, vocês que aqui estão me ouvindo devem dar ouvidos ao que eu falo, e não ser como eles, e não caminhar como eles, e não ser como este povo, que ouvem e não percebem, que olham, mas não enxergam. Um outro texto para que a gente possa entender isso. Paulo vai falar sobre isso quando ele prega aos Romanos. Capítulo 28 de Atos, você vai perceber isso. Paulo vai confrontar os romanos com essa questão. Paulo prega em Roma, a partir do verso 23, então Atos 28, 23 está dizendo, tendo ele marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo, no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição do testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés quanto pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saísse, Paulo disse estas palavras a eles. Bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse, vai a este povo e diga, ouvindo vocês ouvirão, de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam o coração e se convertam e sejam por mim curados. A gente consegue entender melhor o que Isaías diz e o que Jesus diz quando a gente lê a tradução que é feita no texto que Paulo cita. Vocês não querem ouvir e vocês não querem ver, porque vocês, se ouvirem, vocês terão que acreditar. Tendo que acreditar, vocês se converterão e aí sim serão curados, mas vocês não querem. Vocês estão com ouvidos tapados, com olhos vendados, porque vocês querem estar assim. Vocês são incrédulos e por causa disso serão julgados pela sua incredulidade. Lembra que a gente falou no último encontro sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo? Que era esse coração endurecido. E é um coração endurecido que se coloca longe daquilo que Deus está falando, não há nada que nós possamos fazer. A não ser que esse coração se abra para aquilo que está sendo dito, para aquilo que está sendo testemunhado, para aquilo que está diante dele. Por isso, o grande desafio meu e teu é uma coisa chamada coração. Coração duro, os nossos corações. E a gente se protege. A gente se protege. A gente lê a Bíblia, inclusive, se protegendo, né? A Bíblia não fala nada contra a gente, né? A Bíblia só fala contra os outros, né? Eu acho muito interessante isso. A gente lê o texto, por exemplo, e vê os exemplos de Caim e Abel. Aí, quem somos nós naquela história? A gente se vê em Abel, um injustiçado, alguém que foi morto pelo irmão. A gente nunca é Caim. A gente nunca acha que é Caim. Quem assassina o irmão e dá de ouvidos à voz de Deus, tapa os ouvidos à voz de Deus. Quem somos nós? Nós somos Davi, que vai lutar contra o gigante. Nós nunca somos Saul. Nós nunca somos Saul, aquele rei rebelde. Não, Saul não. A gente é Pedro, no máximo Pedro. No máximo Pedro, que
é sanguíneo, impulsivo, responde, é repreendido por Jesus, até nega Jesus, mas depois se arrepende com o coração arrependido e segue a Jesus. A gente nunca é Judas, né? A gente nunca é Judas. Mas a Bíblia fala contra a gente. A Bíblia fala contra a gente. A Bíblia fala contra o nosso coração, contra o nosso pecado. E é muito difícil, às vezes, ler. É muito difícil entender, querer dar ouvidos. Por isso, lemos, vemos e não enxergamos. Por isso, ouvimos e não entendemos, não damos ouvido. É isso que está acontecendo com o povo. Um último texto para você entender isso de uma maneira melhor. Mateus, capítulo 13, vai falar também sobre esse contexto. Mateus, no capítulo 13, ele vai dizer para os discípulos por que ele fala por parábolas. É o contexto também das parábolas. A gente tem a parábola do semeador, tem aqui a partir do verso 10, por que Jesus usava parábolas. Então é o texto sinótico do texto de Marcos. Mateus 13, 10 vai dizer: então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a aqueles isto não é concedido. Pois a quem tem, mais será dado e terá em abundância. Está entendendo que o contexto aqui não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com a poupança. Eu tenho 5 e eu coloco no reino de Deus, aí eu vou ter 10. Aí tem muita igreja, tem muito pastor usando esses versos aqui para falar sobre oferta. Você quer multiplicar o dinheiro? Vem aqui, faz uma oferta de 10 reais, você vai ter no final do ano 100. Faz uma oferta de 100, você vai ter no final do ano 1.000. Meu Deus do céu, isso daí é a palavra do diabo, não tem a ver com esse contexto aqui. É texto fora do contexto. Jesus está dizendo que os discípulos dele, porque davam ouvidos, porque tinham um coração aberto a ele, coração aberto à palavra dele, a deles é dado a conhecer os mistérios do reino. Por isso, a eles que tinham seria dado mais e teriam em abundância. Mas aos que não tinham, coração fechado, não davam ouvidos, até o que eles tinham lhes seria tirado. Por isso, no verso 13, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim nele se cumpre a profecia de Isaías, que nós já lemos aqui diversas vezes, citada ao longo do Novo Testamento. Ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E aí ele vai dizer: bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram o Messias diante deles. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, o ensino do Messias, e não ouviram. Vocês são bem-aventurados. Você já provavelmente teve que lidar com alguém que não ouve, né? Ouve e não ouve. Vê e não quer ver. Pessoas duras, difíceis. É difícil você convencer uma pessoa que não quer enxergar. É difícil você convencer alguém que não quer ver, que não quer ouvir. Precisa haver quebrantamento, precisa haver cair em si, né? O filho pródigo que sai de casa, outra parábola. E ele precisa experimentar, às vezes, no dia a dia dele, determinadas dores e dificuldades para que a ficha caia. Às vezes isso acontece dentro de casa, com um filho, com alguém que a gente ama. Às vezes ele precisa e vai se machucar para que ele possa enxergar, para que ele possa ver, para que ele possa ouvir. É um grande desafio. É um grande desafio. Eu quero terminar
inclusive, parando um pouco o texto aqui e trazendo a inquietação de uma irmã nossa da igreja, Glória, muito querida. Glória, eu sempre converso com ela e ela, de vez em quando, por causa dos estudos e do impacto da leitura do texto, ela vai me dando uma espécie de feedback. Na última vez que ela falou comigo, ela ficou impactada por esses homens, por essa turma ficar tramando contra Jesus, falando mal, criticando, tentando fazer toda sorte de atrocidades com Jesus, e Jesus ele continuar o mesmo, continuar pregando a palavra, ele não ser afetado pela maneira como as pessoas falavam dele, por aquilo que as pessoas diziam dele. E aí, Glória, eu te digo o seguinte: quando a gente olha para Jesus e quando a gente olha para esse grupo de pessoas, em geral, a gente se identifica com Jesus. E nos identificando com Jesus, a gente sente pena de Jesus. Porque a gente acha que ele é o coitado na história. Afinal de contas, falam mal dele. É dele que falam mal. É dele que tramam todas as coisas por trás, facada nas costas, né? A gente usa essa expressão, né? Poxa vida, um monte de gente dando facada nas costas, traem a Jesus, e mais ainda, é Jesus quem morre numa cruz. Então, no nosso olhar, na nossa ótica, quem toma o grande prejuízo nessa história, ou quem é o coitado dessa história, é Jesus. Porque falam mal dele, dão facada nele, traem ele e ele morre na cruz. Só que a nossa ótica está errada. Olhando pela ótica de Jesus, quem é o coitado, ou quem são os coitados nessa história? São os outros que falam mal. Porque aquilo que falam de Jesus não afeta quem Jesus é. Jesus continua sendo quem é. Aquilo que tramam contra Jesus não afeta quem Jesus é. E mesmo tentarem contra a vida dele não afeta quem ele é. Nada pode acontecer fora de Jesus que mude quem ele é. Coitado é quem tem que viver assim. Coitado é quem vive da violência. Coitado é quem precisa dar facada no outro. Coitado é quem precisa trair. Coitado é quem precisa matar para poder se sentir melhor. Então, Jesus ele não altera o jeito de ser porque ele não é o coitado da história. Coitados são aqueles que vão contra ele. Eles, na verdade, são aqueles que precisa ter misericórdia da vida deles porque eles são os perdidos. Eles são aqueles que não sabiam o que faziam. É isso que Jesus vai orar lá na oração na cruz. Pai, perdoa-lhes porque eles estão perdidos, eles não sabem o que fazem. Entendeu? Dentro do nosso contexto, se a gente fosse trazer para a nossa realidade, a gente ia entender que coitada é a pessoa que precisa viver dessa maneira. E não nós que somos atingidos. Mas se alguém falar mal de mim, ai, coitado de mim porque eu não sou aquilo, e daí? E daí? Coitados somos nós. Então eu me identifico muito com a maneira como você entendeu, e as tuas palavras me edificaram muito quando você disse que Jesus de fato é esse nosso modelo, né? A gente precisa viver como Jesus e até buscar ter a mesma saúde emocional que Jesus teve para enfrentar os desafios, para enfrentar pessoas difíceis, para lidar com todas as circunstâncias. A gente não é assim, né? Quando vem alguma coisa contra a gente logo se desestrutura. A gente tem que aprender a ser como Jesus também. Amém? Fechando esse parênteses, voltando à nossa aula. Bem-aventurados aqueles que ouvem, bem-aventurados aqueles que veem, bem-aventurados aqueles que abrem o coração, bem-aventurados aqueles que escutam. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o ensino do Rei. Deus te abençoe.
Pai bendito, nós pedimos que a Tua palavra, certeira, viva, eficaz, toque nas nossas vidas, toque nos nossos ouvidos, diante dos nossos olhos, transforme o nosso coração. Nos ajude a sermos alcançados por essa palavra maravilhosa que gera nova vida, mas que mata o velho homem, que nos ajuda a construir novas direções e novos propósitos. Guarda a nossa caminhada, guarda o teu povo, todas as circunstâncias que a gente tem vivido, muito difíceis, muito dolorosas para muitas famílias, sustenta-os. Nós choramos no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém.